Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui por dentro como que é a escola para matar um pouco a sua curiosidade também de como que funciona. A gente tem aqui o módulo 1, boas-vindas, então comece por aqui. Boas-vindas sobre o curso, eu explico tudo como que funciona o curso, tudo sobre o acesso à Hotmart, nossas comunidades, que é importante para vocês tirarem dúvidas, para a gente se comunicar, né? Então a comunidade do Facebook e a Hotmart funcionam como o espaço onde você vai tirar suas dúvidas e é aqui que você vai saber aonde você vai encontrar a comunidade. A comunidade do Facebook é essa aqui, olha, então as alunas estão sempre postando coisa lá, as bonequinhas que elas estão fazendo. E a gente também tem o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa todo dia, literalmente todo dia a gente está conversando por lá, trocando ideia. Quando tem alguma coisa diferente que eu encontro, que as alunas encontram por aí, a gente coloca lá no nosso grupo. E aqui também explicando o tempo de acesso e outras coisas que é importante você saber antes de começar o curso. É importante também que você siga essa ordem, tá? Isso aqui tá numa ordem lógica das coisas e é por querer mesmo. Então é importante que você siga essa ordem. Módulo 2, introdução. Então a gente fala aqui bem rapidamente sobre bonecas de pano, os materiais necessários, porque eu sei que você fica curiosa logo que entra ali na escola, o que que eu vou precisar, né? O que que eu preciso comprar? Então aqui você já vai saber materiais que você vai precisar, vai ter uma visão geral e ferramentas também. Já te digo de antemão que eu normalmente falo para vocês usarem o que você tem em casa, tá? E aí depois você vai melhorando isso com o tempo. Módulo 3, etapa 1, acolher e gravar ideias criando o seu projeto. Então lembra lá que eu falei do projeto? Aqui é onde você vai aprender a captar inspirações. A gente falou sobre captar inspirações e referências. Aqui eu ensino passo a passo como captar essas inspirações. Então aqui eu mostro exemplos de como que eu faço no meu dia a dia com as bonecas, né? Deixa eu ver, olha lá. Então aqui eu vou mostrando alguns lugares onde você pode achar inspirações e realmente isso te ajudar a criar suas bonecas de pano. Falo também sobre direitos autorais, harmonização de cores. Essa aula é maravilhosa, as alunas adoram, olha só. A gente faz várias combinações, fica brincando ali na tela, né? Para mostrar diversas combinações, o que fica harmônico e o que fica meio esquisito, que não cai muito bem na boneca. E daí a gente vê como passar afinal esse projeto para o papel, né? Então aqui eu mostro direitinho como que eu faço na tela com você um projeto para você entender como que a gente vai fazer. E aqui a gente usa aquelas inspirações lá, então aqui eu mostro para você como que eu pego todas aquelas inspirações para transformar agora no meu projeto. Bom, módulo 3, módulo 4, criando o seu molde. Depois do projeto, né, do esboço da nossa boneca, vem o nosso molde em tamanho real. Então eu explico algumas definições de molde, os materiais para fazer molde. Vocês vão ver que eu uso um tipo de papel aqui que é um pouco diferente, que eu gosto muito de usar, né? Outros materiais que eu acho legal, que você pode ter aí na sua casa, que você pode usar também. Coisas importantes para fazer o molde, como conseguir efeitos. Então os efeitos de volume, de como que você quer o bracinho da sua boneca, a perna, o corpo, tudo isso eu mostro aqui com exemplos, tá? Então eu mostro exemplos das minhas bonecas mesmo, mostro exemplos de algumas revistas que eu tenho por aqui que eu acho legal vocês conhecerem e vou desenhando e mostrando como que você conseguiria esses efeitos no seu molde. E aqui eu falei para você sobre proporções. Você vai ver aqui detalhadamente, olha, parte 1, parte 2, parte 3, sobre proporções para usar na sua boneca. E mais do que isso, a gente tem um material complementar aqui, onde eu criei uma planilhinha para você ter isso mais rapidamente aí na sua mão, como fazer essas proporções. E aí, finalmente, a gente passa o molde para o papel. Então, aqui eu faço junto com você aquele projetinho que eu desenvolvi no módulo anterior, eu passo aqui para um molde em tamanho real no papel. Módulo 5. A gente passa para o tecido. E aqui é bem legal porque, primeiro de tudo, você já tem acesso aos moldes das bonecas do curso. Se você estava em dúvida
se você ia ganhar algum tipo de molde nesse curso, se você ia ter acesso a algum tipo de molde, sim. Todas essas minhas bonecas que você tá vendo aqui tem o seu próprio molde e esses moldes estão aqui dentro do curso. Então, nesse módulo 5, já de cara você tem acesso aos moldes das bonecas do curso. Aqui eu me concentro exatamente nas bonecas, tá bom? Não é nas roupinhas ainda, as roupinhas depois a gente vai ver isso. E aqui você tem os moldes, aí a gente fala sobre as ferramentas para passar o molde para o tecido, porque existem diversas ferramentas, você vai conhecer cada uma e cada tipo de tecido, às vezes aceita um tipo de ferramenta e não aceita outro, então isso é importante você saber. Tecidos, direção do fio, como você vai cortar esse tecido, desenhar nesse tecido, como passar o molde para o tecido e depois, olha só que legal, a gente faz passo a passo cada um dos projetos. Então, cada um daqueles moldes que você recebeu ali no início, a gente vai passar para o tecido juntas, passo a passo, como se eu estivesse do seu lado mesmo, tá? Mas o legal é que você vai conseguir visualizar muito melhor do que se fosse em uma aula presencial, por exemplo, e você vai poder ver e rever várias vezes, o que também é uma ótima vantagem, né? Então, tudo isso a gente vai fazer juntinhas de todos os moldes que a gente tem aqui dentro do curso. Então, são as bonecas Nissinhas, as Tilditas, a Scout, que é essa aqui, e também a cachorrinha e a gatinha da coleção Inseparáveis. Tudo isso a gente vai fazer juntas. No módulo 6, a gente vai ligar os pontos, ou seja, a gente vai aprender a parte de costura, né? Então, aqui primeiro, no módulo 6, a gente vê uma visão geral mesmo, quais linhas usar, quais agulhas usar e o que fazer na máquina e o que fazer na mão. Lembra que eu falei que a gente sempre tem costura na mão na boneca? Aqui eu deixo bem direitinho o que você vai fazer aonde. Aí, no módulo 7, a gente realmente põe a mão na massa para costurar na máquina. Então, se você tem máquina de costura e não tem coragem de tirar essa máquina para costurar, é agora que você vai pegar ela, né? Se você, de repente, já tem máquina, já sabe mexer, mas quer aprender os pontinhos que você vai usar, também é aqui. Então, primeiros passos na máquina de costura, eu explico desde como passar a linha na máquina e tudo mais, colocando a linha na máquina de costura, e aí os pontinhos que você vai precisar, a gente faz bem calmamente na máquina, né? Eu te mostro tudo em detalhes, olha só. Te mostro o tipo de ponto que eu usei, o tamanho do ponto, o tecido que eu tô usando e eu costuro junto com você aqui, tá? Olha só, eu te mostro muito em detalhes para você realmente, se você tem dificuldade em mexer na máquina, você vai aprender aqui comigo, eu não tenho dúvidas disso. Módulo 8, costura à mão, né? Então a gente aprende aqui, olha, todos os pontinhos de costura na mão. E a gente aprende também tudo bem em detalhes, eu faço aqui com você, numa câmera de cima, tudo com alta qualidade e com iluminação muito boa também, em tempo real, né? Então não fica aquela coisa corrida, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Módulo 9. Ligar os pontos seguindo um risco. É agora que a gente vai pegar aqueles moldes lá que a gente passou para o tecido, agora é que a gente vai costurar esses moldes, né? Então aqui a gente costura juntas e olha só, aqui eu costuro junto com você. Vou colocar aqui até, olha, como que partes do vídeo, então eu mostro como que eu tô fazendo, como que eu tô emendando o tecido, qual o tipo de costura, a costura na mão, que é isso que eu tô mostrando agora, e a costura na máquina, eu mostro os dois tipos. Para você também, se você não tem máquina, você fazer na mão. E aqui, olha, quando é costura na máquina, eu mostro do jeito que eu faço, com os erros e sem os erros, tá? Porque a gente erra. Você vê que eu erro aqui também. É pra gente realmente sentir que tá uma do lado da outra. E você vai me acompanhando aqui na costura, vai vendo como fazer as curvinhas da boneca, como fazer depois pra gente cortar essa boneca, e isso para todos os moldes do curso que tem aqui. Aí a gente vem para dar forma. Como eu disse, eu dedico uma etapa inteira do curso para dar forma, ou seja, para colocar o enchimento na boneca, né, para dar forma para ela.
porque é bem importante mesmo. Falo sobre os materiais de enchimento, as ferramentas, como encher a boneca. Então aqui, olha só, é uma aula muito completa em que você vai ver como que eu encho, com as ferramentas que eu encho, o que eu presto atenção na hora de encher essa boneca, tá? E aí você vai fazendo, vai entendendo junto comigo essas técnicas e eu mostro diversas técnicas aqui dentro desse vídeo. Também a gente vê como fechar a boneca, que é importante, gente. Encheu, agora a gente fecha. E depois dando forma para cada um dos moldes que tem aqui dentro do curso. Então, a gente também vai encher juntinhas, passo a passo, olha só, a boneca Scout que estava costurada, agora a gente começa a encher. Então, eu mostro o que a gente vai encher, como que a gente vai encher, todos os detalhes. Você vai ver que eu priorizo muito o fato de falar o que você precisa fazer para ter aquele efeito, né? Então, por que você faz aquilo? Eu acho isso muito importante porque eu, quando fui aprender a fazer boneca, eu tinha muitas dúvidas de por que eu preciso fazer aquilo. E aqui eu te mostro do porquê que você precisa fazer aquilo, tá? Cada uma dessas coisas. Vamos ao módulo 11, dar alma à parte do rosto. Então, aqui a gente já começa com as personalizações da boneca. Rosto. A gente fala sobre proporções de rosto, especificamente de rosto, molde de rosto, então eu te ensino como fazer o molde de um rostinho de boneca. Muitas vezes você quer fazer uma boneca que tenha um rosto um pouco mais complicado, que é importante ter um molde. E como passar esse molde para a boneca, então eu falo várias técnicas que você pode usar para passar esse molde para o rostinho da boneca. E aí vem os projetos do curso, que daí eu faço também junto com você, cada uma dessas, cada rostinho desse aqui, eu faço junto com você, para você entender direitinho como fazer cada rostinho, qual o tipo de linha, qual o ponto que eu uso, né? Se eu uso bordado, então eu vou usar alguns pontos que são diferentes. Mostro as bochechinhas também, como a gente faz para pintar as bochechinhas, né? Qual o material que a gente usa para pintar. Ó lá. E outro tipo de olhinho também, o olhinho aberto. E assim, gente, esse é um curso que ele é muito dinâmico, tá? À medida que eu vou filmando novas coisas, novas aulas, eu vou colocando lá. Então, dependendo do que vocês me falam, que vocês têm muita dificuldade, eu também coloco lá. Aí a gente vem para os cabelos. Então, uma breve introdução. E depois a gente vem já falando sobre os cabelos com fio de lã, definições gerais. É bem importante passar por essas aulas aqui, por técnicas, porque aqui eu mostro várias coisas que você pode fazer com o fio de lã. Desde técnicas para você fazer o cabelo bem lisinho, até técnicas para você fazer ele frisado, para você fazer ele enrolado, para você fazer ele como se fosse um anjinho, né, com vários cachinhos. Enfim, eu mostro diversas técnicas aqui, essa é uma aula bem importante. E mostro também algumas coisas que são essenciais para você costurar o cabelo da sua boneca. Como eu disse, você pode usar diversos materiais e diversas técnicas. Então aqui a gente está no material fio de lã ou fio de algodão, enfim, fio de alguma coisa. E agora a gente vai para técnicas. Então tem a técnica com a agulha do crochê, que eu digo que é a técnica do gancho, técnica do alfinete, e vários tipos de penteados com fio de lã. Aí a gente vem para cabelo com lã feltrada, que é um outro tipo de material, uma outra técnica. Então aqui definições gerais, técnicas também. É importante assistir essa aula porque tem muitas técnicas diferentes aqui, como cachear, qual que é, como usar a agulha, porque a técnica da feltragem é feita com uma agulha específica de feltragem, como usar essa agulha, qual é a melhor maneira de fazer isso. E aqui também alguns penteados bem legais para você fazer aí nas suas bonecas. Depois a gente vem com os sapatos, então a gente tem os moldes dos sapatinhos, a gente tem uma introdução falando sobre o que você vai ver por aqui e alguns tipos de sapatinhos aqui, uma bota, um sapatinho da Frida, né, que é um sapatinho que muitas pessoas ficam bem apaixonadas, ele fica uma gracinha.
e a botinha, a bota de cano alto. O que mais? Daí a gente vem para as roupas. Então aqui a gente tem moldes de roupinhas, tem molde de camisa, de blusinha, de calça, né? Se você estava se perguntando se você ia conseguir fazer roupa, se você ia ter acesso a roupa, a molde de roupa, ou como fazer essas roupas, sim, você vai aprender a fazer as roupas. Eu acho que o mais importante do que os moldes é você realmente aprender a técnica para fazer as roupas, e aqui eu mostro tudo. Então eu falo uma introdução e a técnica do pensamento reverso, que é uma técnica que eu acho muito importante. Essa é uma aula bem importante para você entender como fazer roupa. E essa, inclusive, é uma aula-chave que uma das minhas alunas fala que foi a aula que abriu a mente dela para como fazer roupinhas, e ela é hoje apaixonada por fazer roupinhas por conta disso, inclusive. O que mais? A gente vê técnicas de acabamento que são importantes, então eu mostro de novo tudo passo a passo, como que eu fiz, quais são as ideias aqui para você aplicar em outras roupinhas. E aqui a gente começa com a parte de modelagem, então modelagem para blusinha, corpete, e isso se aplica a camisa, a casaco, e a modelagem base de manga, que também é importante para você entender como fazer manga de roupinha de boneca, seja manga curta, manga comprida, enfim. Aqui eu explico tudo direitinho. E modelagem base de calça, que também é uma dificuldade e é muito tranquila de fazer, mas é importante assistir essa aula que você vai entender tudo. Como fazer o gancho da calça, como fazer para ficar no tamanho da sua boneca, né? Porque muitas vezes a gente pega um molde e tá num tamanho aleatório que não vai servir na nossa boneca. Aqui você vai fazer as roupinhas para sua boneca. E aqui, olha, a gente tem vários passo a passo em que você faz junto comigo algumas das roupinhas. Então tem uma saia, tem uma pala, tem a saia dupla face, que é bem legal, que a saia dupla face você consegue usar ela dos dois lados, então a pessoa tem na verdade duas saias em uma, né? Olha só, que gracinha. Então ela pode ser assim, ou pode ser também do outro lado, eu não sei se aparece aqui eu girando ela, aqui acho que não aparece, mas pode ser do outro lado. E também, assim como todas as aulas que tem aqui, eu explico variações dessa saia. Como que você pode fazer se você quiser um outro tipo de fecho, se você quiser com barra, se você não quiser que ela seja dupla face, se você quiser que ela seja um outro tipo de saia, eu te explico tudo direitinho. Mesma coisa o vestido dupla face. O vestido dupla face, que é esse vestidinho aqui, olha, por exemplo, dessa boneca, tá vendo? Ele é assim e ele não é só forrado, ele é realmente dupla face, que dá para você usar ele dos dois lados. Bom, o vestido dupla face, ele é mais complexo sendo dupla face, mas eu também explico. Aqui a gente faz juntas, passo a passo também. Deixa eu mostrar para você aqui algumas imagens. Olha, então aqui eu mostro, né, como que eu faço com o molde. Esse molde você tem aí também, você vai ganhar aqui na Escola Mazironi de Bonecas. E aí eu te ensino passo a passo como fazer cada uma das coisinhas, aonde costurar, a cada passinho, você vai seguindo junto comigo. E depois também eu explico para você como você faria se fosse diferente, se você não quer dupla face, você quer só forrado, você quer só com uma barra, como que faria isso? Tudo isso está explicado aqui também. Tudo isso vai te dar base para você construir qualquer coisa, qualquer tipo de roupinha nas suas bonecas. E depois disso, depois de tudo isso que a gente viu por aqui, a gente termina a nossa boneca linda do jeito que a gente queria, mas ainda tem mais, tá? Aqui, olha, no módulo 15 eu coloco todos os nossos encontros online. O que que acontece? O curso, ele é totalmente online e as aulas são gravadas como você viu aqui. São aulas gravadas, todas passo a passo direitinho. Mas eu gosto de fazer encontros com as minhas alunas. Então, pelo menos 2 vezes ao mês, a gente vai se encontrar, né? Então vai ser um encontro que a gente vai fazer pelo Zoom ou pelo Google Meet, né? A gente vai fazer esse encontro online e daí a gente vai conversar ao vivo umas com as outras, tirar dúvidas e tudo mais.
Então aqui eu coloco as gravações desses encontros, porque pode acontecer de você não conseguir participar ao vivo. E aí você tem acesso à gravação, você consegue rever, tirar suas dúvidas. E também você tem aqui, olha, aqui embaixo você pode colocar comentários. Então você pode comentar ali nos encontros, né? Que eu vou responder a sua dúvida sem problema nenhum. Oficinas, as oficinas são maravilhosas, diferente dos encontros online, que a gente só troca dúvidas e tudo mais, conversa. As oficinas são uma maneira de eu sentir a gente mais perto, como se a gente tivesse todo mundo numa mesma sala, sabe? É isso. A ideia é que a gente faça alguma coisa, cada uma fazendo a sua coisinha e conversando. Então a gente marca mais ou menos 2 horas para uma oficina e na oficina cada uma de nós está fazendo uma coisa, não precisa nem ser boneca de pano, tá? Pode estar fazendo um bordado, pode estar fazendo qualquer coisa, cada uma fazendo a sua coisinha ali e a gente vai conversando. E nisso, é claro, dá para tirar dúvidas, dá para eu ir mostrando alguma técnica que você tenha dúvida ou que você ficou curiosa, enfim. Essa oficina é muito gostosa e eu também faço a gravação dessas oficinas porque eu acho que é muito legal, se você não consegue participar ao vivo, você participar ali depois assistindo, porque realmente é um momento bem gostoso, assim, que a gente guarda pra gente, né? Pra gente conseguir aproveitar muito mais esse curso fazendo o que a gente tem vontade de fazer. E aqui no módulo 17 a gente tem as mentorias individuais. O que é a mentoria individual? É um encontro que eu pessoalmente faço com a mentorada por 1 hora. Então a gente marca um horário, a gente se conversa durante 1 hora para eu realmente tirar todas as dúvidas que essa mentorada tenha. Então, no caso, a gente vai sortear uma mentoria por mês e daí essa pessoa vai poder tirar todas as suas dúvidas, seja relativa a uma boneca específica, seja relativa ao curso, enfim. Todas as dúvidas vão ser tiradas ali no individual, ou seja, só comigo. Não é aquele encontro em grupo, é um encontro só entre eu e a mentorada. E essas mentorias também são gravadas e ficam aqui na plataforma para as outras pessoas também tirarem as suas dúvidas. Além disso, depois da mentoria eu envio também um arquivo com as dúvidas da pessoa e com o que a gente conversou ali, para também não ficar perdido isso. E agora vem os módulos extra, que são os bônus, né? A gente tem diversos bônus aqui. Tem o bônus de precificação de bonecas, porque pode ser que você tenha vontade de fazer suas bonecas e vender, né? Seja esporadicamente, seja para uma renda extra, enfim. Então aqui eu explico tudo direitinho, dou uma introdução, coloco planilhas aqui que eu mesma uso, coloco planilhas para você fazer o download e depois eu explico passo a passo de cada planilha. Passo a passo é passo a passo mesmo, tá? Então aqui, olha, você vê eu mostrando a planilha e colocando todas as coisas que você vai precisar, te explico cada item que você precisa saber para mexer aqui nessa planilha e depois sair com o resultado de qual valor vai ser a sua boneca, afinal de contas, né? Qual o preço que você vai colocar nessa boneca. Tem também um módulo que é simplesmente maravilhoso. Eu não sei se você reparou ou não, mas eu gosto muito de usar bordados nas minhas bonecas, né? Então eu uso seja na roupinha, seja no rostinho, né? Esse bordado aqui, por exemplo, olha só. Eu gosto muito disso. E isso eu achei que seria um ótimo bônus, porque afinal de contas, sempre que vêm as minhas bonecas perguntam sobre o bordado. Então esse é um bônus também da escola e você aprende aqui passo a passo como fazer os bordados. Então aqui tem uma introdução sobre bordados, falando aonde você pode usar esses bordados, quais linhas e agulhas usar, né? É importante eu explicar aqui quais as linhas e quais as agulhas você pode usar nos bordados das suas bonecas, outros materiais e técnicas. Aí eu falo de nós, como fazer o nozinho para começar o bordado, né? E aqui, gente, é um bordado para boneca de pano mesmo. Eu explico como você faz o bordado normal, usando bastidor, né? Não sei se você sabe, mas existe bastidores, né? Que são aqueles círculos que você vê para esticar o tecido. Mas na boneca as coisas funcionam um pouco diferente. Então eu ensino como fazer aquele bordado que você vê
normalmente em quadrinhos, na sua boneca de pano. E aqui, olha só, bem passo a passo, ponto atrás e ponto reto, ponto haste, ponto areia, ponto partido, nó francês, que é a coisa mais fofinha dessa vida. Deixa eu mostrar aqui. Ó lá, ó, bem de pertinho o vídeo, tá vendo? Então, você vai aprender passo a passo mesmo e diversos pontos, tá? Não vou ficar passando aqui todos os pontos, porque senão... Mas olha, você aprende todos os pontinhos, bem passo a passo mesmo. Maravilhoso esse bônus, tá? As alunas... E importante, aqui, olha, no final você tem uma composição, que é uma composição muito parecida com a dessa cachorrinha aqui. A gente faz uma composição aqui de bordado no rostinho de uma gatinha, olha lá. Então, por que eu chamo de composição? Porque aqui eu uso vários pontos. E daí você aprende, você usa aqueles pontos que você já aprendeu, você vai usar aqui na composição. E aqui o outro bônus é cupons de desconto. Então, você tem acesso a cupons de desconto exclusivos da escola para você poder comprar em lojas de materiais para boneca de pano que são online. Então, você compra pela internet e recebe aí na sua casa. Então, esse módulo também é maravilhoso porque tem ali os cupons para você poder usar. E eu espero ainda rechear muito esse módulo com mais cupons de mais lojas por aí.